Oi, nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente faz para exportar os diagramas feitos no KiCad para o formato SVG. Eu estou com o projeto do KiCad aberto aqui e vou acessar o diagrama esquemático. Então esse aqui é o diagrama que eu quero exportar. Tá? Como que a gente faz isso? Eu clico em arquivo e vou em plot. Dou um clique aqui. Pode ver que vai abrir esta janela e que eu tenho algumas opções. Tá? O formato de saída ele já está selecionado por padrão SVG. Aí eu tenho a pasta de destino em que eu posso escrever o endereço de onde eu quero salvar o arquivo, ou eu posso clicar neste botão, navegar até a pasta, por exemplo, desktop, selecionar, né, ele preenche para mim isso aqui. Também posso escolher se eu quero que seja o SVG preto e branco ou colorido, por exemplo, né, se eu quero o pano de fundo aqui desse gráfico, que me interessa. E eu posso definir aqui a grossura da pena, ou seja, a grossura da linha. Bom, eu tendo feito as configurações que eu quero aqui, eu simplesmente venho e clico no botão Plot a página atual. Quando ele termina de exportar, ele vai escrever aqui feito. Então eu sei que já tem um arquivo. Eu posso fechar isso aqui. Se eu for no Windows Explorer, eu vejo que ele criou meu arquivo. Tá? Deixa eu abrir este arquivo aqui. A gente abre aqui no browser, tu vês o arquivo completo. Só que eu não quero isso aqui, eu não quero a borda e eu não quero a legenda, eu só quero o diagrama. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Inkscape. Esperar que ele carregue. Venho em File, Open, navego até onde está meu arquivo, que no caso é no desktop, e mando abrir. Quando ele abre isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar as partes que não me interessam. Então eu vou clicar com o botão direito em cima de uma borda e vou para Delete. Depois eu vou selecionar o que sobrou da legenda, botão direito, dar um clique no botão direito em cima dela e de novo selecionar Delete. Veja que sobraram dois risquinhos aqui. Eles sempre sobram nesse processo. Por que isso acontece? Vou dar um clique em cima de um deles. Veja, ele selecionou tudo. Por quê? Porque todos esses desenhos eles estão agrupados. Então eu tenho que primeiro desagrupar. Eu venho aqui, clico em Object, Ungroup, desagrupou. Clico fora da seleção e agora eu posso com o mouse selecionar os dois risquinhos. Só eles foram selecionados. Clico novamente com o botão direito em cima deles e escolho Delete. Pronto, eu já limpei o meu diagrama para ficar apenas com o que eu quero. Se eu tivesse outras partes do diagrama aqui e eu não quisesse, eu poderia sair apagando da mesma maneira que eu fiz com a borda e com a legenda. Tá? Agora uma outra coisa, eu quero reduzir esse tamanho aqui. Porque veja, eu estou com uma folha gigante, mas o meu diagrama é só esse pedacinho. Então eu vou querer eliminar isso. O que eu faço? Eu vou selecionar com o mouse o que eu quero manter. Venho aqui em Edit. Clico aqui em Resize Page to Selection. Ele vai redimensionar a página, descartando essa área toda que não foi selecionada. Não tem nada selecionado. Veja, então fiquei só com meu esquema em si. Agora, em File, Save, salvei o arquivo. Uma vez que está salvo, eu posso fechar o Inkscape e começar a utilizar a imagem onde eu precisar, no meu documento de Word, no jogo, qualquer lugar que eu queira inserir esse SVG. Só que se tu fores olhar, ele ainda está gastando muito espaço aqui. Ele está gastando 102 KB aproximadamente com esse arquivo.
Então, uma coisa que eu posso fazer, eu vou acessar um site chamado SVG-OMG, que ele faz uma compactação do arquivo. Ele tira várias coisas que são desnecessárias para que o arquivo seja desenhado e reduz o tamanho dele. Tá? Esse link eu vou deixar na descrição do vídeo. Então não precisa se preocupar em querer copiar isso aqui, já vai estar lá. Como é que funciona a ferramenta? Eu clico em Open SVG, vou até onde está meu arquivo, clico nele, clico em Open aqui, ele vai abrir já otimizado o arquivo. E aqui ele está me falando que o arquivo caiu de 9.72K para 4.11K, ou seja, uma redução de 42%. Isso com ele gzipado, ou seja, foi feito um zip com a ferramenta gzip. Se eu quiser ver o quanto o tamanho do arquivo não zipado, é só clicar aqui e eu vejo, olha, ele está com 101.65K, 102K, né? Caiu para 42K mais ou menos. Ainda tive uma redução aqui de 40%, então reduziu bastante o tamanho do arquivo. O que eu faço uma vez que ele já fez a redução para mim? Eu salvo e clico Save. Ele vai salvar o mesmo nome do arquivo que eu tinha, só que eu não gosto de sobrescrever o arquivo original. Então eu vou vir aqui e vou adicionar a palavra otimizado para fazer uma diferença. Save. Se eu voltar no Windows Explorer, veja que agora eu tenho dois arquivos, o meu original, que tinha o 102K, e o meu otimizado com 42K. Nós já vimos aqui o arquivo original. Vou fazer um refresh, e depois que nós tiramos borda e legenda e redimensionamos o tamanho da folha, foi o que sobrou. Agora eu vou abrir o arquivo otimizado e a gente não vê diferença no arquivo. Veja, parece que é o mesmo arquivo. Vou voltar para o original. Ó, a gente não vê diferença, tá? Então, uma vez feito isso, a gente tem o arquivo no formato SVG otimizado para a gente utilizar onde for necessário, tá? Comenta aí para mim, por favor, se você já conhecia esse método, se você já conhecia essa ferramenta de otimização de tamanho que eu apresentei, o SVG-OMG. E se vocês tiverem uma outra ferramenta que faça essas otimizações de tamanho de arquivo, por favor, escrevam aí. Lembre de deixar o seu gostei ou não gostei e me dizendo em qualquer uma das situações o que tu gostaste ou o que tu não gostaste, tá? Me diga o que gostou, o que não gostou. Muito obrigado, ficamos aqui por hoje.